Olá a todas e todos, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Direito Romano e História do Direito. Nessa videoaula, o nosso objetivo é continuar as reflexões acerca do fenômeno do patrimonialismo. Lembrando, né, o que foi dito em videoaulas anteriores, nós trabalhamos a questão do patrimonialismo na esfera da política e como que isso impacta, né, na formação, ou melhor dizendo, né, na corrosão da esfera pública, que mesmo que nós tenhamos instituições que formalmente são colocadas como defensoras do coletivo, do comum, do público, como por exemplo o Estado, como por exemplo determinadas esferas do direito, e por aí vai, nós temos, portanto, na prática, essas mesmas áreas, campos, instituições atuando em prol de interesse particular. Particular de todo mundo? Obviamente não, mas dos segmentos sociais que conseguem ocupar e conseguem fazer com que esses espaços que eu acabei de mencionar funcionem na perspectiva desses grupos que ocupam. É exatamente a essência do pensamento Raimundo Faoro quando ele trabalhou a tese dos donos do poder. Pois bem, nessa videoaula e na próxima, o nosso objetivo é continuar discutindo o fenômeno do patrimonialismo. Todavia, nós sairemos um pouco do âmbito da política propriamente dito e entraremos no campo das relações interpessoais, ou seja, da maneira como as pessoas lidam com os seus próximos, né, com o contexto ao seu redor. E para isso, nós trabalharemos com dois autores. Nessa videoaula eu falarei do pensamento de Sérgio Buarque de Holanda e a sua teoria do homem cordial. E na próxima videoaula trabalharei o pensamento do Roberto da Mata, quando ele vai discutir temas como, por exemplo, a ideia da frase "você sabe com quem está falando", ou o fenômeno das carteiradas, que infelizmente é muito comum na nossa área do direito. E aí, já pegando essa minha última frase, eu justifico o porquê de trabalhar esses dois autores aqui. Na minha experiência dentro do campo acadêmico, e não só por causa dela, mas também a partir de pesquisas, a partir de estudos, né, sobre a prática cotidiana do campo jurídico, é, é muito perceptível como os fenômenos, tanto da cordialidade como o fenômeno da carteirada, são fenômenos muito comuns, né? Contudo, são fenômenos que acabam não sendo, digamos assim, uma matéria nobre dos estudos e das reflexões teóricas, científicas, acadêmicas, né? São vistos como talvez pontos secundários, né? São vistos como elementos paralelos que não reverberariam na criação, na interpretação, na aplicação do direito, que geralmente é o objeto ou os objetos em que os teóricos do direito se dedicam. Né? E aqui, de alguma forma, eu já estou fazendo um contraponto a quem acredita dessa maneira. Né? Eu acredito que, a partir dos meus estudos e a partir dos autores que nós estamos estudando desde o início do semestre, é possível concluir, dentre outras coisas, que se a gente tem um comprometimento com fenômenos como, por exemplo, a ideia de democracia, a ideia de república, a ideia de respeito à diversidade, dentre outras coisas nesse sentido, é importante também prestar atenção aos detalhes, né? Esses detalhes, ou essa microfísica do poder, ou seja, essas relações cotidianas, pequenas, que podem parecer que não têm nenhuma importância histórica, sociológica, teórica, elas têm sim. E como eu vou tentar mostrar para vocês nessa videoaula e na próxima, isso impacta substancialmente na maneira como o direito funciona na prática, né? E aí eu acho que é um problema, muitas vezes, da academia jurídica, né? Ela está, às vezes, muito preocupada em se analisar internamente, de ficar, muitas vezes, num raciocínio muito técnico, muito formalista, muito autocentrado,
e não leva em consideração esses outros detalhes, que, repito, na prática acabam fazendo uma grande diferença no que se refere à concretização do direito, ou seja, o direito na realidade fática, né? Até porque eu acredito que, como muitos de vocês que estão me acompanhando desde o início já devem ter percebido, existe, né, um lapso, existe um fosso muito grande entre aquilo que o direito diz ser no campo da normatividade, no campo de um formalismo jurídico, e aquilo que de fato é. E aí nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de relações humanas, e essas relações humanas impactam na maneira como o direito é manuseado na prática. Por essa razão, nós estamos aí discutindo em História do Direito esses dois autores. Uma outra observação inicial que eu gostaria de pedir para todo mundo que está assistindo esse vídeo, que antes de assistir esse vídeo, que nós vamos trabalhar o tema da cordialidade, eu gostaria muito de pedir para vocês que vocês assistam um documentário que também está disponível no YouTube, que chama-se UAU, Percepções de um angolano e de um belga em Florianópolis. Repetindo, o documentário chama-se UAU, Percepções de um angolano e de um belga em Florianópolis. E por que eu peço para vocês? Inclusive, eu vou tentar colocar na legenda do vídeo o link para facilitar o acesso de vocês a esse curta. Ele é bem pequenininho. Exatamente porque ele exemplifica muito do que vai ser dito na videoaula de hoje. Eu vou tentar, de alguma maneira, em alguns momentos, tentar fazer menção a esse documentário também. Ok? Bom, então, feita essa abordagem introdutória, a gente passa para o pensamento do Sérgio Buarque de Holanda. Não sei se todo mundo sabe, mas Sérgio Buarque de Holanda escreveu um livro que é um livro muito importante na história, na história do Brasil, entre os teóricos brasileiros, que é um livro chamado Raízes do Brasil. E também, para quem não sabia, o Sérgio Buarque de Holanda é pai do compositor, né, músico, cantor Chico Buarque de Holanda, né? Ele é pai do Chico Buarque. Pois bem, então entrando na teoria dele, eu vou tentar ser o mais didático possível, eu vou tentar então começar por meio de uma introdução, que é exatamente a introdução que ele faz no livro, né, Raiz do Brasil, quando ele vai abordar o tema da cordialidade. Pois bem, então para a gente poder começar a discutir a cordialidade, é necessário fazer uma reflexão breve sobre a relação indivíduo-sociedade. Então, dentro de uma perspectiva clássica, dentro de uma perspectiva tradicional, o que nós podemos perceber? Que existem duas esferas que são diferentes e que têm uma lógica de funcionamento diferente. De um lado, nós temos o âmbito da família e do outro, nós teríamos o âmbito da sociedade. O que distingue esses dois âmbitos? O âmbito da família, vai dizer o Sérgio Buarque de Holanda, é o campo das relações afetivas e ou relações pessoais. Então, é aquele lugar em que a interação entre os indivíduos é um espaço em que você pode, talvez, impor um desejo, impor uma vontade, simplesmente tendo como fundamento a dimensão do afeto, né? Então, você pode, por exemplo, né, e aí eu dou tentando dar um exemplo que facilite para vocês a compreensão, eu em relação a algum do meu pai ou da minha mãe, eu peço para ele, por exemplo, comprar um determinado presente para mim ou me dar um dinheiro baseado somente no afeto. Ah, pai, por você ser meu pai, você poderia me dar um dinheiro para poder comprar um celular? Ou você poderia me dar um presente tal? Porque eu estou muito afim de ter um determinado bem de consumo. Então percebam que aqui não existe uma racionalidade, não existe uma objetividade, não existe uma, e aqui eu friso essa palavra que é muito importante, não existe uma impessoalidade. No campo da família, as relações são afetivas, são pessoais, são muito pautadas no desejo. Essa é a marca do âmbito familiar. Por sua vez, no âmbito da sociedade,
a intenção é, quando o indivíduo sai dessa esfera e vai para a esfera do público, do social, em que ele vai lidar com outros indivíduos que não são do seu núcleo familiar, ali as relações elas precisam se dar a partir de um parâmetro de racionalidade, a partir de um parâmetro de objetividade, né? Então, por exemplo, a mesma situação do dinheiro. Se em relação aos seus pais você vai pedir simplesmente porque ele é seu pai, porque você tem o desejo de comprar um bem de consumo, se você vai ter uma mesma conduta na esfera pública, na esfera da sociedade, você vai precisar cumprir critérios objetivos. Vai ser necessário, por exemplo, você ir num lugar que empresta dinheiro, você vai ter que ir num banco, assinar um contrato, se comprometer a pagar o valor emprestado em tanto tempo, pagando determinados juros, e no mesmo sentido, se você não cumprir com essa obrigação, você vai sofrer sanções inicialmente contratuais, mas se você não cumprir o contrato ainda assim, você vai ter um ajuizamento de uma ação na justiça, e aí vai ser pleiteado que judicialmente você seja obrigado a cumprir com a sua obrigação. Então percebam que uma mesma conduta, ela tem racionalidades diferentes, ela tem perspectivas, ela tem modos de tratamento diferentes. Na esfera particular, muito no campo do afeto, tratada no campo do desejo, da vontade, na mera vontade, e na esfera pública, a partir de uma lógica mais objetiva, de uma lógica mais impessoal, né? Menos afetiva, mais contratual, se a gente pensa, né, o contexto de uma sociedade liberal em que o contrato é a principal relação jurídica. Então, percebam que aqui você tem âmbitos diferentes e que tem dinâmicas de funcionamento e racionalidades diferentes. Inclusive, essa distinção ela é muito importante, porque ela vai ser base, em grande medida, de várias teorias da ciência política, né? Então, quando nós pensamos, por exemplo, teorias de ciência política, pensar a ideia de política, um pressuposto, em regra, está exatamente nessa distinção família-sociedade, ou como essa distinção geralmente é mais conhecida, público-privado. Ou no mesmo sentido, né? Então, vários outros movimentos sociais, quando a gente pensa, por exemplo, a teoria feminista, sendo que um dos grandes pontos de partida está ligado a essa divisão sexual do trabalho que se dá também na esfera pública e privada. Então, a esfera pública é majoritariamente masculina, a esfera privada seria majoritariamente feminina. Dentro de uma discussão também de racismo estrutural, a gente também tem aí uma retomada, né, de como se organiza a esfera pública. Então, a gente tem uma divisão, né, de acordo com teóricos do movimento negro, da teoria antirracista, que vai, por exemplo, discutir que o fator raça é um elemento importante para gerar uma divisão social do trabalho, né? Então, geralmente, os trabalhos mais valorizados, com maior status social, com maior remuneração, dentro da esfera pública, estariam nas mãos da população branca, e os cargos mais desprestigiados, pior remunerados, com menor status, estariam ligados à população negra, né? Então percebam como aí a discussão do campo da política ela é muito pautada também por essa divisão público-privado, família, sociedade. Percebam que esse é o panorama geral, né? E de alguma maneira o que se espera da organização e da dinâmica da sociedade. E o Brasil, né? Será que esse pressuposto ele pode ser aplicado à configuração social brasileira, como a sociedade se constituiu, como ela se manteve, como ela se mantém até os dias atuais, né? Seria possível aplicar esse mesmo raciocínio à sociedade, à cultura brasileira? E aí quem tem me acompanhado já consegue fazer um esboço de resposta. Que esboço é esse? Que não é possível, né? Que a gente não consegue perceber com muita nitidez essa distinção público-privado ou essa distinção família-sociedade, né? Existe uma zona nebulosa aí que conecta de uma maneira muito umbilical, poderia dizer,
a esfera pública e a esfera privada. Quais que poderiam ser, então, aí as causas disso? Que são causas que, à sua maneira, o Sérgio Buarque de Holanda também coloca, né? Exatamente para marcar essa ausência de distinção entre público e privado. A primeira delas, né, é o fato de não haver no decorrer da história um rompimento com a lógica colonial. Então, aqui o que ele quer dizer com isso? Que, como a gente viu com Raimundo Faoro, né, uma marca da colonização, e em especial da colonização portuguesa, né, que durou muito tempo no contexto de absolutismo e etc., a marca do patrimonialismo. Né? Então, existiu uma expectativa, pelo menos no momento, né, quando a gente pensa os estudos tradicionais de república, de instituição da lógica republicana na sociedade, etc., de que haja uma ruptura com essa lógica patrimonialista, né? Se a lógica colonial confunde público-privado, é essência de uma sociedade que se diz republicana saber separar o público do privado, porque, afinal, o poder político na lógica republicana ela é gerida tendo como princípio motor o público. Inclusive a própria palavra, né, res pública, coisa pública, o poder político gerido levando-se em consideração os interesses de toda a coletividade. Então, para eu levar em consideração a coletividade, eu não posso deixar prevalecer, ter um protagonismo, uma mentalidade, uma racionalidade individualista. Então, percebam que a ideia era romper com o patrimonialismo. Porém, como eu já disse para vocês em outras videoaulas passadas, a nossa república se instituiu da maneira mais antirrepublicana possível, por meio de um golpe militar, né? Então, a nossa república, inclusive, ela foi a primeira fase da república, a primeira república, ou também conhecida como República Velha, ela foi gerida por militares, depois ela foi gerida por oligarquias, né? Que é a famosa República do Café com Leite. Então, percebam como a república nasceu, se estruturou de uma maneira antirrepublicana. É uma república só na forma, mas que a essência, a alma da República Brasileira é marcadamente, estruturalmente colonial. Então, essa seria uma primeira grande razão, ou a principal razão, para que nós não tenhamos com clareza essa distinção público-privado, ao ver de Sérgio Buarque. E uma segunda razão, que a gente também, né, tentando casar aí com conteúdos anteriores, é a ideia da grande família patriarcal. Então, para quem não se recorda, o que era a grande família patriarcal? É quando você tem um grande aglomerado de pessoas que dependem de uma única fonte de poder. E essa dependência dessa única grande fonte de poder, que é o senhor de engenho, o grande latifundiário, o grande senhor de escravos, essa dependência está muito ligada a uma precarização da coisa pública. Então, na dificuldade ou na ausência do público atender demandas dos diversos segmentos da sociedade, esses diversos segmentos vão tentar encontrar outras estratégias para poder ter a satisfação de suas necessidades. E, geralmente, quem atendia essas necessidades? Esse grande fazendeiro, esse grande latifundiário. E, em contrapartida, ele ia criando, portanto, vínculos de submissão, de subserviência, do outro lado da mesma moeda, de lealdade. Então, esse sujeito ele recebia um favor desse homem rico, desse fazendeiro, que tinha contato na esfera pública e que mobilizava a esfera pública para poder satisfazer esse interesse particular. E, em contrapartida, essa pessoa, então, ela ficava aí favorecida, ela ficava subserviente mesmo dos interesses desse senhor. Detalhe, né? Essa relação, ela está muito próxima, né, do nosso cotidiano. Então, é muito comum, por exemplo, ouvir relatos de que uma pessoa que está doente, que precisa, por exemplo, de um leito de hospital, e que quando ela vai no hospital, faz a consulta e etc., ela não consegue ter acesso a atendimento a essa demanda, a esse leito no hospital.
E aí essa pessoa recorre, por exemplo, a um vereador, recorre, por exemplo, a um deputado, recorre a uma pessoa de alta patente, por exemplo, dentro de um cargo de importância do Estado. E aí essa pessoa, por meio de algumas ligações, por meio do acionamento de alguns contatos, essa pessoa consegue esse lei de hospital para a pessoa. Esse seria aí a dinâmica da grande família patriarcal. E essa pessoa, por exemplo, que fica dependente, né, que conseguiu essa demanda atendida por parte dessa autoridade, digamos assim, desse poder, esse detentor desse poder patriarcal, esse sujeito, portanto, ele vai então criar uma subserviência, uma dependência, uma lealdade a esse indivíduo. E aí isso geralmente reverbera hoje na atualidade como? Por meio, por exemplo, de votação, de eleição. Então a pessoa conseguiu uma vaga no lei do hospital, ela, em contrapartida, vai votar nela no próximo né, pleito eleitoral. E essa dinâmica ela vai se perpetuando desde o período colonial até os dias atuais. Então é essa grande família patriarcal que vai gerar o clientelismo, que é exatamente isso que eu expliquei para vocês, né, de conseguir uma marca de hotel em troca de uma lealdade. Consegue, por exemplo, o coronelismo, que é exatamente o condicionamento do pleito eleitoral, fazendo com que pessoas votem em determinados candidatos para manter uma mesma oligarquia, uma mesma elite no espaço do poder político. E aí você vai amarrando, percebam, o público e o privado. E essa dinâmica, que é tipicamente colonial, ela não foi rompida até a atualidade. Então, para fechar esse primeiro aspecto, essa primeira parte da videoaula, o que eu queria dizer para vocês? Que então o Brasil seria uma exceção a essa regra inicial de uma separação mais nítida, mais evidente entre público e privado. Uma última observação antes de avançar para discutir a cordialidade propriamente dita, né? Muitos de vocês podem estar pensando, nossa, mas será que outros países têm uma divisão público-privada tão certinha, tão exata, tão amarradinha? Não. Eu poderia dizer que não existe uma sociedade que tenha uma distinção plena entre público e privado. Eu poderia dizer que tem sociedades que conseguem se aproximar mais de uma separação público-privada mais nítida e tem sociedades que se aproximam menos de uma distinção público-privada de forma mais nítida. É como se fosse um fenômeno mais modular. Umas sociedades são mais, outras sociedades são menos. E aí eu acredito que a minha leitura do pensamento do Buarque é muito nisso, né? Então o Brasil, ele é menos, ele consegue distinguir menos a esfera pública e privada. Não é que só ele não consegue nenhum e as outras conseguem. Ela consegue menos, como outros países também, ao mesmo sentido, outros conseguem distinguir mais. Bom, essas são as notas introdutórias que eu gostaria de passar para vocês. Seguindo, né, a reflexão do Sérgio Buarque, a gente passa para a ideia de cordialidade propriamente dita. Aqui, só para fazer uma introduçãozinha, a gente trabalha muito com esse conceito de cordialidade no nosso senso comum, e aqui eu já adianto que esse senso comum de cordialidade é muito diferente, ou é diferente da teorização que o Sérgio Buarque de Holanda faz. É muito comum escutar de alguns segmentos sociais, especialmente de alguns estrangeiros, geralmente estrangeiros norte-americanos, europeus ou dos países centrais como um todo, de que o brasileiro seria, muito sexualizado e muito cordial, muito bonzinho, muito generoso. E aqui eu só abro uma exceção para compartilhar uma experiência pessoal minha. Assim, eu lembro de na época realmente em época de Copa do Mundo, é muito comum você ver relatos assim de estrangeiros, né? O brasileiro é muito generoso, o brasileiro é muito amigável. Eu estava com uma dúvida de onde chegar e a pessoa me indicou o caminho, foi comigo até o local, né? São muito amorosos, são muito receptivos. E aqui, mais uma vez, eu friso eu peço para vocês que assistam o documentário Uau, Percepções de um Angolano e de um Belga em Florianópolis. Por quê? Porque esse documentário vai discutir exatamente isso e vai mostrar que essa
cordialidade, que essa generosidade, que essa bondade não é algo essencial do brasileiro, mas tem a ver com um agir estratégico do brasileiro. Tem a ver com uma estratégia para obter um resultado maior. E isso fica claro no documentário por quê? Porque eles vão comparar relatos, né? Então ele vai comparar, no caso de um estrangeiro belga, europeu, branco, etc. E de um outro lado, um mesmo estrangeiro angolano, negro, que vem em situações parecidas. Só que a experiência deles no Brasil é totalmente diferente. E aí vem tanto esse marcador nacionalidade, um de Angola, da África, o outro da Europa, como também um marcador racial, influenciam. Então, esse documentário, de alguma forma, mostra que existe uma cordialidade, mas não a cordialidade do senso comum. E aí ela se aproxima mais dessa cordialidade da teoria do Sérgio Buarque de Holanda, que, repito, o que é a cordialidade para o Holanda? A cordialidade é um agir estratégico, né? Eu sou cordial com quem eu considero que pode me trazer algum tipo de benefício. Geralmente, são pessoas que eu identifico como sendo de extrato superior, né? E essa identificação, ela se dá a partir de vários marcadores, seja de uma forma mais objetiva, por exemplo, de uma titulação, seja do capital que eu tenho, da riqueza que eu possuo, mas principalmente de uma forma mais subjetiva. Então, pela forma como eu me posiciono, pela roupa que eu estou me vestindo, pela cor de pele. Então, quando eu vejo, né, um estrangeiro negro, eu não faço a mesma avaliação, ele não entra no mesmo simbólico que um estrangeiro branco. Isso vai marcar, repito, se eu serei cordial com essa pessoa ou não, né? E aí, nesse agir estratégico, qual que é o papel da cordialidade? É exatamente formas de obter vantagens, de obter acessos a bens, serviços, produtos, riquezas, etc. E também como forma de efetivação de direitos. E aqui é algo que nos toca particularmente como agentes do campo jurídico, porque vocês vão perceber, né, no decorrer da vida profissional de vocês, como esse fenômeno da cordialidade ele é muito marcado. Exatamente para obter alguma vantagem, para conseguir, por exemplo, que um determinado processo consiga correr de uma forma mais rápida, de conseguir, às vezes, pleitear uma demanda urgente, né? Coisa que se seguir o caminho tradicional, você vai ter uma velocidade X. Se você utilizar da cordialidade, você vai ter uma velocidade 3x. Então, isso é muito comum, muito usual dentro do campo do direito. E, pensando em algumas formas de cordialidade, né, como que essa cordialidade, esse agir estratégico se manifesta na prática, a gente pode ver aí das mais diversas e variadas formas. Eu posso trazer alguns exemplos, né, que são exemplos também que o autor coloca no texto, né? Muitas vezes não respeitar, geralmente, por exemplo, signos, classificações, pronomes de tratamento, e ele vai colocar, né, sempre o uso do diminutivo como uma forma de criar uma proximidade, de uma forma de criar um vínculo de aproximação, de criar uma pessoalidade quando deveria ser uma impessoalidade. Então, aqui também, dando um exemplo pessoal, né, na minha experiência de advocacia, era muito comum, né, numa sala de audiência, então, né, você entra, tem um advogado da outra parte, né, defendendo os interesses da outra parte, e aí, geralmente, advogados mais velhos, que já tinham uma vivência, né, dentro do fórum, dentro daquela determinada vaga, dentro daquele, né, junto com aquele determinado juiz, de não chamá-lo pelo pronome de tratamento adequado, né, meritíssimo, ou excelência, que geralmente são os mais utilizados, mas chamar pelo nome, né, ou fulano, chamar pelo primeiro nome, ou fulano de tal. Como foi o final de semana, como que foi a sua viagem para determinado lugar, e tentar, antes, nesses momentos preliminares à audiência, tentar criar uma esfera de intimidade
para que de alguma forma isso me oprima, porque eu não tenho essa cordialidade. Então, é uma forma, né, de tentar fazer com que a prestação jurisdicional ela se dê de uma forma mais parcializada. Então, isso me acua de alguma maneira, e do outro lado, criar uma esfera de intimidade para quem está promovendo essa postura de cordialidade, né? Exatamente para tentar influenciar por outras vias a prestação, né? A forma como o juiz vai se posicionar diante de um determinado processo. Então, isso é uma maneira de se pensar a manifestação da cordialidade. Uma outra maneira seria compartilhar, né, de hábitos comuns dessas pessoas do estrato superior que eu quero me aproximar. Então, frequentar clubes tais, utilizar roupas de determinada marca, beber determinados tipos de bebida, né, ter determinados hábitos culturais e etc. Também seria uma forma. Uma outra forma de manifestação da cordialidade seria a lógica de apadrinhamento, né? Então, geralmente, é muito comum isso na história do Brasil. A gente tem vários relatos nesse sentido, né? De, às vezes, pessoas que querem ter uma ascensão social, aí você chamam o chefe, chamam, às vezes, no caso do direito, né? Chamam o juiz, chamam o promotor. Não estou dizendo nas situações em que há uma intimidade, mas em situações em que você não tem tanta intimidade assim, mas você chama um juiz, um promotor, né? Uma pessoa do alto escalão, né, para poder, por exemplo, ser padrinho de casamento, madrinha de casamento, ou padrinho do seu filho, alguma coisa do tipo. Então, essa lógica de apadrinhamento, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes é utilizado como uma forma também de cordialidade, as estratégicos de tentar se aproximar de um determinado núcleo familiar, de uma determinada esfera de poder, e tentar, de alguma forma, também se aproveitar disso para trazer benefícios para si, para o seu núcleo familiar, para os seus próximos. Em síntese, né? Nesse contexto de sociedade que tem uma dificuldade de distinguir, uma dificuldade muito grande de distinguir público-privado, as pessoas vão traçando estratégias, né? Geralmente você pode ter dois caminhos, ou o caminho de romper com essa lógica, o caminho da resistência, o caminho da luta, o caminho do questionamento dessa dinâmica de sociedade, e aí vai se dar muito na lógica, por exemplo, dos quilombos, ou como também é chamado de quilombismo, né? Então você vai romper com essa sociedade e criar um novo modelo, que seria uma postura mais radical de contestação, ou você se assimila a essa dinâmica. E aí uma estratégia de assimilação, de tentar ascender numa sociedade estratificada, estamental como a nossa, seria então a cordialidade, por meio desses exemplos aí, e dentre tantos outros que eu não mencionei, mas que acontecem, né? Esse fenômeno é extremamente versátil, como vocês podem imaginar. Bom, essas seriam as informações que eu gostaria de passar para vocês em relação ao pensamento de Sérgio Buarque de Holanda e da cordialidade. E aí, de novo, né, dessa aproximação entre patrimonialismo e relações interpessoais. E na próxima videoaula, nós falaremos sobre o pensamento de Alberto da Mata, ou então da frase, né, tão famosa, infelizmente, tão usada, que é a ideia do "você sabe com quem está falando?", ou também, né, que pode ser traduzida pela famosa carteirada. Bom, gente, ficamos por aqui. Obrigado pela atenção. Espero aí que as reflexões tenham ficado bem compreensíveis, mas se não ficou, vocês já sabem, vocês podem procurar nas atividades de fórum para que possamos sanar essas dúvidas da melhor maneira possível. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.